Bom, pessoal, vamos iniciar mais uma aula do nosso curso de Informática Básica. Hoje vamos estar na aula 4, falando sobre o hardware e o software do computador. Então, o que será aprendido hoje? Hoje vamos falar do hardware e software, componentes do computador, placa-mãe, processador, socket, cooler e pasta térmica, memória RAM, HD e SSD, placa de vídeo e placa de som, fonte de alimentação, monitor, teclado, mouse e dispositivos de entrada e saída. Vamos começar falando do hardware e software então. Imagine o computador como se fosse um carro. O hardware seria a parte física do carro, né? Seria a porta, a roda, o motor, essas coisas. E o software seria o que faz o carro funcionar, como o sistema de ignição, o GPS e o sistema de freio. Então acho que deu para vocês entenderem mais ou menos o que eu estou querendo dizer, né? Tá. O hardware é a parte física do computador, tudo que você pode tocar. No caso seria a placa-mãe, o processador, a memória RAM, o disco rígido, o monitor, o teclado, o mouse e outros periféricos. É a estrutura que dá a vida ao sistema. Então acho que vocês entenderam agora o que é o hardware, né? A gente já tinha falado isso em aulas passadas, mas foi uma coisa mais por cima. Agora a gente deu uma aprofundadazinha. O software é a parte lógica do computador. Então são as instruções que dizem ao hardware o que fazer, que no caso são os programas, o sistema operacional, alguns aplicativos, antivírus, essas coisas tudo. Vamos falar agora dos componentes do computador. Vamos iniciar com a placa-mãe, que é o coração do sistema. Ela é a placa principal que conecta todos os outros componentes, como o processador, a memória RAM, os slots de expansão e os dispositivos de entrada e saída. Imagine a placa-mãe como o cérebro do computador, coordenando todas as operações. Agora vamos falar do processador, a famosa CPU. O processador é o cérebro do computador. Ele é responsável por executar as instruções dos programas, realizando cálculos e processando dados. Quanto mais potente for o processador, mais rápido é o computador. Então imagine que o processador seja o motor do carro, dando força para poder tudo funcionar. Acho que vocês conseguiram pegar mais ou menos, né? Agora vamos falar do socket do processador. O socket é um encaixe físico na placa-mãe, onde a gente coloca o processador. Então é lá que a gente vai encaixar o processador para ele ficar fixo lá, entendeu? É no socket. Ele contém pinos ou contatos que conectam eletricamente o processador ao restante do sistema, permitindo a comunicação com a memória, chipset e outros componentes. Tá, então agora vamos falar das principais características do socket. Compatibilidade. Cada processador é compatível apenas com um tipo específico de socket. Um processador Intel não pode ser instalado em um socket AMD e vice-versa. Cada processador tem um tipo de encaixe diferente, então você não pode pegar qualquer tipo de processador e tentar encaixar lá. Mesmo que seja da mesma marca, dependendo, ele não vai encaixar no mesmo socket. Então é muito bom vocês olharem isso antes de comprar ou antes de montar um computador. Também temos os formatos e o número de pinos, que foi igual eu expliquei para vocês, que tem formatos diferentes, né? Então ele pode ser PGA, onde os pinos ficam no processador, ou LGA, que são quando os pinos ficam na placa-mãe. Fixação. Normalmente tem um mecanismo de travamento para segurar a CPU firmemente no lugar. Então quando a gente coloca o processador, vai ter uma travinha lá que a gente puxa ela e ele fica travado lá para o processador não mexer, não sair do lugar. O socket determina quais processadores a placa-mãe pode suportar, influenciando fatores como velocidade, consumo de energia e compatibilidade com memórias. Então é um sistema muito complicado assim, então vocês têm que pesquisar bastante antes de montar um computador. Não é só comprar as melhores peças lá achando que vai dar tudo certo. O socket é um dos fatores mais importantes na escolha de um processador e de uma placa-mãe, pois define quais componentes são compatíveis entre si. Agora vamos falar do cooler, que é o famoso ventiladorzinho, a ventoinha, né, que tem dentro do computador. O cooler é um componente essencial para manter a temperatura do processador em uma temperatura padrão, nem muito quente nem muito frio, garantindo assim que um desempenho estável e evitando danos por superaquecimento. Existem 3 tipos de cooler atualmente, que é o cooler box, o iCooler e o water cooler. Então tá passando aqui na imagem para vocês, ó, os 3 coolerzinhos. Agora vamos falar da pasta térmica, que também é muito importante no computador. A pasta térmica é uma substância utilizada para melhorar a transferência do calor entre os dois componentes eletrônicos. Geralmente ele fica entre o processador e o dissipador de calor. Então você encaixa o processador, coloca um pouquinho dessa pasta em cima e depois encaixa o cooler por cima.
porque isso aí vai ajudar a dissipar o calor. Aí vai manter a temperatura numa temperatura não muito quente e nem muito fria. Agora vamos falar da memória RAM. A memória RAM armazena os dados que o processador está usando ativamente, permitindo que ele acesse informações rapidamente. É como a mesa de trabalho do computador, onde os programas armazenam seus dados temporariamente. Tá, então a memória RAM ela é uma memória do tipo volátil, ela não salva todos os arquivos. Tudo que fica carregado nela, quando o computador for desligado, tudo vai ser apagado, nada vai ficar salvo nela. Então ela é uma memória do tipo volátil, não salva nada. Aqui também estou mostrando para vocês dois modelos diferentes, ó, o modelo de computador, que é esse modelo maior, e o modelo de notebook, que é um modelozinho menor. Existem algumas versões da memória RAM, que no caso são os DDRs. Agora a gente vai aprender do DDR1 até o DDR5. Começando aqui pelo primeiro DDR, que foi a primeira geração de memória RAM de alta velocidade, que permitia transferir dados 2 vezes por ciclo de clock. É uma tecnologia antiga e já não é muito utilizada. DDR2, a segunda geração de memória de alta velocidade, com taxas de transferência de dados mais rápidas, mas também está sendo substituídas por tecnologias mais atuais, porque DDR2 já é muito antigo. Geralmente o pessoal está usando do DDR3 para frente, já quase abandonando o DDR3 também. DDR3 agora, a terceira geração de memória RAM de alta velocidade, com taxas de transferência de dados ainda mais rápido que a DDR2, igual eu tinha explicado para vocês. É um tipo de memória muito popular e ainda é usado em muitos computadores. DDR4, a quarta geração de memória RAM de alta velocidade, com taxas de transferência de dados ainda mais rápido que a DDR3. É o tipo de memória mais moderno e oferece melhor desempenho. A maioria dos computadores modernos utiliza o DDR4. Agora a gente vai para a quinta geração, que no caso é a DDR5, né? A quinta geração de memória RAM de alta velocidade, com taxa de transferência de dados ainda maior que o DDR4. Então todos vocês estão vendo que são maiores que as antigas, né? Isso é uma coisa meio óbvia, mas é bom explicar. É o tipo de memória mais recente e oferece um melhor desempenho, e ainda está sendo adotada por alguns computadores. Então nem todo mundo tem DDR5, geralmente é DDR3 e DDR4. Então, quando vocês forem escolher um computador, reparem nisso, o DDR da memória. Se for DDR3, dá para comprar, tá suave. Se for DDR4 é melhor ainda, só que quanto maior for o DDR, mais caro também vai ser. Agora vamos falar do disco rígido, o HD. Existem o HD e o SSD hoje em dia. O HD e o SSD são quase a mesma coisa, a diferença é que um é mais rápido que o outro, mas a finalidade deles são a mesma. Qual é a finalidade deles? O armazenamento permanente do computador, ou seja, tudo que você tem no seu computador está salvo lá no HD ou no SSD. O HD é um disco magnético, enquanto o SSD é um chip de memória flash, sendo mais rápido e silencioso. Imagina o disco rígido como a biblioteca do computador, guardando tudo que você precisa. Então foi igual eu expliquei para vocês. No HD vai ficar tudo salvo lá, tudo que vocês têm baixado, arquivo, foto, jogo, programa, tudo vai ficar salvo no HD. Então agora vamos falar especificamente do HD. O HD é o tipo de armazenamento mais antigo e tradicional. Ele utiliza um disco magnético giratório para armazenar os dados. Existem alguns prós e contras do HD. Vamos começar pelos prós, que no caso são o preço e a capacidade. Geralmente eles são mais baratos que os SSD e o NVMe. O NVMe é um tipo de SSD mais atual que a gente está tendo hoje em dia, que ele é mais rápido ainda que o SSD. Hoje em dia temos HDs com muito espaço para memória, chegando até 1 TB de memória de armazenamento, então é muita coisa mesmo. Os contras: a velocidade. O HD ele é mais lento que o SSD e o NVMe, porque ele usa um disco giratório, né? Então é mais lento. Ele também produz muito barulho, faz um ruídozinho que às vezes é chato. E também ele é muito frágil, então qualquer sujeirinha, qualquer impactozinho que tem nele lá, que ele bater em algum lugar, pode estar danificando ele. Então é por isso que a gente nem está usando mais. Além de ser muito lento, fazer muito barulho, ele é muito frágil. Agora vamos falar do SSD. O SSD utiliza chips de memória flash para armazenar dados, sem partes móveis. Quais são os prós e os contras agora? Vamos ver aqui. Velocidade: significativamente mais rápido que o HD, pois os dados são acessados eletronicamente. Ele é bem silencioso, então você nunca vai escutar um SSD fazendo um barulho, só se ele estiver muito estragado, e eu acho que mesmo assim ele também não faz esse barulho. Resistência: ele é muito resistente a impactos e vibrações, então ele é melhor que o HD até nisso também. Consumo de energia: ele consome menos energia que o HD.
Agora vamos para o contra do SSD, né? São os preços, geralmente é mais caro que o HD, porque como é uma coisa melhor, né, é mais caro. Então, tudo que é melhor sempre vai ser mais caro. Vida útil, tem uma vida útil limitada de escrita, embora seja bem alto para o uso comum. NVMe. O NVMe é uma interface de comunicação mais rápida para os SSD, que permite velocidade de leitura e escrita ainda mais rápida. Quais são os prós e os contras? Velocidade. O NVMe é a tecnologia de armazenamento mais rápida atualmente disponível, ideal para tarefas que exigem alto desempenho, como jogos e edição de vídeo. Eficiência. O NVMe utiliza interface mais eficiente, o que reduz a latência e aumenta a velocidade de transferência de dados. Agora vamos para os contras, que no caso o primeiro sempre vai ser o preço, né? Igual eu falei para vocês, quanto melhor, mais caro. Então ele é mais caro que o HD e mais caro ainda que um SSD normal. Compatibilidade. Nem todas as placas-mãe possuem suporte para o NVMe, porque ele é uma coisa bem atual, sabe? Então nem todos os computadores ainda têm essa tecnologia. Agora eu vou mostrar para vocês como escolher a tecnologia ideal, HD, SSD ou NVMe. O HD é ideal para armazenar grandes quantidades de dados, como filmes, música e arquivos de backup, se você não precisa de muita velocidade. SSD, ideal para sistemas operacionais, programas e jogos, se você busca o melhor desempenho e menor consumo de energia. Então é isso, SSD é melhor para você pôr o sistema operacional. NVMe, ideal para tarefas que exigem alto desempenho, como jogos, edição de vídeo e renderização, se você está disposto a pagar mais por mais velocidade. O que eu aconselho vocês a fazer? Se você estiver pensando em montar um computador, coloque um SSD normal, como memória principal, né? Como armazenamento principal, e coloque um HD de 1 TB talvez, para poder armazenar outros arquivos que não são muito importantes. Fazendo assim você vai conseguir bastante espaço sem gastar muito. Agora vamos falar da placa de vídeo, a famosa GPU. Presta bem atenção que tem uma diferença, ó. GPU e CPU não são a mesma coisa. A placa de vídeo é responsável por processar e exibir imagens no monitor. Placas de vídeo dedicadas são usadas para jogos e aplicativos que exigem alto desempenho gráfico. Pense na placa de vídeo como o artista do computador, criando as imagens que a gente vê. É importante dizer que existem dois tipos de placa de vídeo: placa de vídeo integrada e placa de vídeo dedicada. A integrada é a que já vem na placa-mãe. Ela já está integrada lá. Você só pega o cabo HDMI, conecta na placa-mãe, liga o computador e já aparece tudo na tela. Existem computadores que não têm placa de vídeo integrada, então você precisa colocar uma placa de vídeo dedicada. Você precisa comprar uma, conectar lá no slotzinho de encaixe, para depois colocar o cabo HDMI. Então tem essas duas diferenças. Geralmente as placas de vídeo dedicadas são melhores que as placas de vídeo integrada. Aí vocês têm que ver o modelo da placa de vídeo também, né? Porque se for uma placa de vídeo muito antiga, ela vai ser mais fraca, então tem que olhar tudo certinho. E não pode colocar uma muito potente também, porque senão o computador fica desbalanceado e acaba não funcionando direito. A placa de vídeo serve tanto para jogo quanto para criação de imagem. Então, quem mexe com edição de imagem pesada, faz um exemplo, editando um filme, tem que ser um super computador, não pode ser qualquer computadorzinho, precisa de uma placa de vídeo muito potente e um processador também, porque não é só a placa de vídeo que vai influenciar. Todas as peças formam um conjunto que vai fazer o computador ser bom. Agora vamos falar da placa de som. A placa de som permite que o computador reproduza e grave áudio. A maioria dos computadores modernos já possui uma placa de som integrada à placa-mãe. Imagine a placa de som como o músico do computador, tocando as melodias que você escuta. Então, basicamente, a placa de som, o nome dela já fala, né? É para questão de áudio mesmo. Aí, aqui no computador, geralmente já vem essas entradas, que são aquelas coloridinhas, aquelas bolinhas coloridas, né? São duas para saída de áudio e uma para entrada de áudio. Saída de áudio seria a caixinha de som e entrada de áudio seria microfone. Agora vamos falar da placa de rede. A placa de rede é um componente essencial no computador, que permite a comunicação entre computadores e outras máquinas ou redes, como a internet ou as redes locais. Ela é responsável por enviar e receber dados que você consiga acessar recursos externos, como sites, servidores e outros dispositivos conectados à rede. Agora vamos falar da fonte de alimentação. A fonte de alimentação é um dos componentes mais importantes do computador. Ela é responsável por converter a eletricidade da rede elétrica em corrente contínua, que é utilizada pelos componentes internos do computador. As principais funções da fonte de alimentação: ela fornece uma energia estável, garante que todos os componentes recebam
Garante que todos os componentes recebam a voltagem correta para funcionar de forma eficiente e segura. Ela também converte a tensão. Ela transforma os 110 volts ou 220 volts em rede elétrica em tensões menores, como 12, 5 e 3.3 volts, usadas por diferentes partes do sistema. Protege contra sobrecargas. Muitas fontes possuem circuitos de proteção contra curto-circuito, pico de tensão e superaquecimento. Eficiência energética. Fontes certificadas consomem menos energia e geram menos calor. Agora vamos falar dos tipos de fonte de alimentação. O modelo ATX, que é o modelo mais usado hoje em dia, que é usado em desktops, computador de mesa. Ela é compatível com a maioria das placas-mãe. SFX é uma fonte menor, usada para gabinete pequenininho. É uns gabinetes menorzinhos que são utilizados, usam umas fontes bem pequenas. Fonte modular, possui cabos removíveis, permitindo melhor organização dentro do gabinete. Fonte não modular, todos os cabos são fixos, o que pode dificultar o gerenciamento de fios. Agora vamos falar de como escolher a fonte de alimentação. Se você tem um computador que tem peça que consome muita energia e coloca uma fonte que não é tão potente, o computador pode acabar queimando. Pode acabar queimando a fonte, queimando nas peças tudo, ou então gerando mau funcionamento. Então vamos começar aqui pela voltagem. A voltagem deve ser suficiente para alimentar todos os componentes do PC. Computadores básicos precisam de 400 a 500 watts, enquanto PC Games podem exigir até 750 ou mais. Qualidade e certificação. Prefira marcas confiáveis e modelos com certificado 80+. Tipos de conexão. Verifique se a fonte tem conectores suficientes para CPU e GPU e demais componentes. Existem algumas fontes mais antigas que não conseguem conectar na placa-mãe de hoje em dia, porque ela não tem a quantidade certa de pino. Antigamente era usada 20 pinos e hoje em dia é usada 24 pinos. Então, se a sua fonte for 20 pinos e a sua placa exigir 24 pinos, não dá para colocar, não vai funcionar. Eficiência energética. Modelos com maiores eficiências consomem menos energia e geram menos calor. Uma boa fonte de alimentação aumenta a vida útil do PC e evita problemas elétricos que podem danificar os componentes. Vamos falar agora do monitor. O monitor é a tela que exibe as informações do computador, Existem diferentes tipos de monitores com diferentes tamanhos e resoluções e tecnologias. Pense no monitor como a janela do computador, mostrando tudo o que está acontecendo. Teclado. Teclado vocês também já conhecem, mas é importante falar. O teclado é o dispositivo de entrada principal para digitar textos e comandos. Existem diferentes tipos de teclados, como diferentes layouts e funcionalidades. Imagine o teclado como a voz do computador, permitindo que você digite comandos e textos. Vamos falar agora do mouse. O mouse é o dispositivo de entrada principal para controlar o cursor na tela e interagir com o sistema. Existem diferentes tipos de mouse, com diferentes tecnologias e botões. Pense no mouse como a mão do computador, permitindo que você navegue e interaja com a interface. Agora, finalizando a nossa aula, vamos falar dos dispositivos de entrada e saída. Dispositivos de entrada são mouse, teclado, touchscreen e microfone. E dispositivos de saída são monitor, caixa de som e impressora, dentre outros dispositivos. Bom pessoal, chegamos ao final da nossa aula. Se você não tiver entendido, é importante que vocês assistam a aula de novo ou então tirem dúvida com o professor. Essa aula é uma aula muito importante e muito complexa também, muita informação que vocês pegaram hoje, Então é importante que vocês entendam tudo que foi explicado aqui. Então é isso, muito obrigado a todos que assistiram e até a próxima aula.